Continuando no nosso giro com os repórteres, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a PEC que proíbe o aborto no Brasil. Vamos entender os próximos passos com a Marília Ribeiro, o que essa PEC traz e, principalmente, as manifestações, porque vários grupos já se manifestaram contrários à possibilidade de aprovação dessa emenda à Constituição. Né, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Exatamente isso, viu, Evandro? É um tema bastante polêmico e desde quando a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Caroline de Toni, resolveu pautar essa proposta para ser analisada pela CCJ, acabou sofrendo muitas resistências, tanto de parlamentares quanto da sociedade civil. E hoje nós tivemos a votação dessa proposta de emenda à Constituição que pretende colocar fim ao aborto no Brasil, até mesmo nos casos que já estão previstos em lei, como, por exemplo, em situações de estupro. Evandro, foi uma sessão bastante tumultuada, ela começou pela manhã, só que ela acabou sendo suspensa por conta das manifestações contra e a favor a esse texto. Nós separamos um pouquinho aí para a gente poder ouvir como é que foram essas discussões. Nós tivemos até expulsão de manifestante, como eu disse, a sessão foi suspensa e voltou logo no início da tarde. A gente vai acompanhar só um pouquinho do que aconteceu no início dessa sessão. Tem deputada colaborando também com a gritaria. Não adianta causarem tumulto. Por mim, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É só tocar a reunião, problema nenhum. E vamos seguir em frente. Mas olha, é assim que elas falando. Elas estão se manifestando. Pois é, Evandro, esse foi mais um passo para que essa PEC possa avançar lá dentro da Câmara dos Deputados. Essa é uma pauta, que era considerada prioritária pela presidente da comissão, Caroline de Toni, porque ela vai deixar a presidência da CCJ já nos próximos dias e ela queria que esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição pudesse ser aprovada ainda na sua gestão. Essa aprovação aconteceu por 25 votos a 15 e vamos só para a gente relembrar, esse texto ele é de 2012, de autoria do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que na época que apresentou, ele acabou usando como justificativa o seguinte, que a vida ela não começa no nascimento, mas na concepção. E desde 2012, essa proposta ela estava sendo arquivada e desarquivada, até que em 2019 ela ganhou a relatoria da deputada Caroline, perdão, que me fugiu o nome agora da relatora, mas eu vou encontrar aqui, Cristonieto, a relatora Cristonieto desse projeto, e ela acabou apresentando um parecer favorável a esse texto e ele foi aprovado hoje. Agora o próximo passo, Evandro, esse projeto ele precisa passar por uma comissão especial que será feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele que vai designar essa comissão especial e aí só depois de passar por essa comissão que ele vai para a votação lá no plenário da Câmara dos Deputados, precisando também ser pautado por Arthur Lira e depois ele vem aqui para o Senado Federal. Então, lembrando que essa aprovação na CCJ foi apenas mais um passo para que essa proposta de emenda à Constituição possa entrar em prática. Ela ainda precisa caminhar nas duas casas, Esse projeto que pretende colocar fim ao aborto aqui no Brasil, até mesmo nos casos que já estão previstos em lei, Evandro. Exatamente, Marília, muito obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. Foram 35 votos a 15, pessoal. E por que a gente acompanha essas manifestações? Porque essa proposta, agora é claro que vai ser criada uma comissão a partir de uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que esse texto possa ou não avançar e, claro, ser levado também à votação. Mas hoje, aqui no Brasil, o aborto ele é permitido em casos em que a vida da mãe é colocada sob risco, em casos de estupro e também em casos de anencefalia. Essa proposta, ela proíbe o aborto legal, ou seja, ela proíbe o aborto, inclusive nestes casos. E é por isso que a gente acompanha protestos, as manifestações, muita polêmica em torno desse tema que vem desde 2012, que estava parado e que agora é tratado neste fim de ano ali na Comissão de Constituição e Justiça e que provavelmente
caso avance, irá parar também no Supremo Tribunal Federal. Vou começar com uma das questões mais quentes que está relacionada à aprovação na Comissão de Constituição e Justiça daquele projeto da PEC de 2012 que prevê o fim do aborto legal aqui no Brasil. Quando a gente fala fim do aborto legal, significa acabar com o aborto ou com a possibilidade de interrupção da gestação, inclusive nos casos previstos pela Constituição. Anencefalia, quando a vida da mulher está em risco, e também em casos de estupro. Fábio Piperno, que está conosco agora também lá de Araçatuba, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu quero saber de que maneira que você interpreta essa busca da CCJ, sim, no fim de ano, para debater esse tema e também os protestos e manifestações, além de várias representações que já foram apresentadas representações apresentadas ficou péssimo. Além de representações de grupos que hoje defendem a possibilidade de ampliação do direito da mulher ao aborto aqui no Brasil. Bem-vindo. Evandro Cine, boa tarde. Estou aqui então na Jovem Pan Araçatuba e aqui tem cafezinho. Olha! Morram de inveja. E aqui realmente o serviço é excepcional. E um abraço aqui para todo o pessoal aqui do grupo SRC da Jovem Pan de Araçatuba. Aliás, hoje 37 graus aqui. Mas, Evandro, eu acho até que esse projeto ele chega a ser, inclusive, desumano. Porque esse projeto ele insiste em retirar o aborto em situações em que há, claro, um risco para a mãe, né, para a gestante, da mesma forma que ele obrigaria o nascimento de crianças, né, que tem uma série de problemas. Então, eu acho que, veja, isso já era matéria pacificada, mas eu lamento muito que, mais uma vez, a ala fundamentalista do nosso Congresso queira, então, levar o Brasil de volta a essa obscuridade, né? Bem-vindos aí ao século XV e XVI. E é o que eu sempre digo, se a Joana d'Arc estivesse viva hoje aqui no Brasil, certamente não faltariam fogueiras armadas por essa turma fundamentalista para recebê-la. Bom, a gente está falando desses casos que, inclusive, superam somente o fato de aborto. Porque a gente acompanhou ali nas manifestações na CCJ, Gustavo Segré, vários grupos gritando estuprador não é pai, referente, então, aos casos em que a mulher acaba tendo uma gestação após um estupro. Esse caso também gerou muita repercussão quando houve o aumento da pena em casos de aborto, penas que, inclusive, superavam as penas que hoje estupradores pegam. Depois de muita polêmica, eles acabaram alinhando um pouco ali o discurso, mas agora vem novamente essa pauta à tona. E como que você avalia o fim do aborto legal aqui no Brasil? Ou seja, não apenas para casos de estupro, como ouvimos ali das manifestações, mas também em casos de anencefalia, ou seja, quando o bebê não tem o cérebro, ou em casos também em que a vida da mãe é colocada em risco. Eu acho errado. Eu não estou de acordo com isso. Me parece que aqueles casos excepcionais em que a vida da mãe está em risco, a ancefalia, me parece que seria interessante, inclusive, depoimento de pessoas que convivem com essa realidade para que os congressistas possam avaliar na vida real o que eles estão tentando legislar. O aborto de por si não é uma questão que me agrada de jeito nenhum, mas tem essas exceções que devem ser ponderadas e me parece que no plenário isso vai ser considerado sim. Agora, por que chegamos a essa etapa agora? Me dá a sensação, e talvez eu esteja errado, mas é o que estou interpretando pelo que eu vejo, que tem uma contrapartida de uma força utilizando a terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação no sentido contrário. E me parece que essa questão de libertinagem, não é liberdade, libertinagem, se qualquer um pode abortar, qualquer um pode fazer o seguinte, precisa de uma reação. E essa reação me parece que tem sido desproporcional. E digo desproporcional pelo fato de contemplar questões que são necessariamente precisariam ser avaliadas. E avaliadas do segmento médico, não apenas do segmento da ética e até da religião. Me parece que são questões que não teríamos que tratar assim. Como eles querem uma coisa, então eu não deixo nada. E isso pode ser uma questão perigosa. Eu gostaria muito de ouvir, antes dessa lei ser votada,
a expressão de pessoas que convivem com essa realidade, para que os congressistas possam ter na prática o que eles estão tentando legislar na teoria. Inclusive, o próximo passo é a criação de uma comissão, né, de especialistas que possam também ser consultados, né, e darem aí os próximos passos ou informações aos parlamentares para que eles possam avançar ou não nessa pauta que passou na Comissão de Constituição e Justiça, que tem ou dá esse primeiro aval para que depois o assunto possa ser discutido. E eu até peguei aqui uma descrição um pouco mais técnica sobre a anencefalia para não ficar uma coisa muito superficial. Então, o médico explica que é uma condição na qual o bebê nasce com o cérebro subdesenvolvido e sem a calota craniana. Ocorre por conta de uma má formação do tubo neural, um defeito que tem vários fatores de risco e que pode levar aí à morte da criança ou do bebê em poucos dias. É claro que é preciso haver uma análise caso a caso, mas essa aqui é uma explicação técnica de maneira mais direta sobre a anencefalia. Ô Alan Gani, como é que você avalia essa decisão da CCJ que promete repercutir bastante, se não, inclusive, parar no Supremo Tribunal Federal? Olha só, Evandro, primeiro, o aborto é proibido no Brasil, salvo algumas exceções que me parecem bastante razoáveis, caso de estupro, bebê anencefálico e também colocar em risco a vida da mãe. Agora, o que me parece é que estes grupos aí que estão colocando esta PEC, né, a CCJ agora, que passou, como o Segré bem colocou, quer dar uma resposta a uma banalização do aborto, não do aborto legal que ocorre no país. De fato, existem muitos abortos clandestinos, uma banalização, como se o aborto fosse um método anticoncepcional, e isso eu sou absolutamente contrário. Agora, a estratégia, Evandro, é ruim, porque vão dar um tiro no pé, vão dar de bandeja para os grupos aí, para as feministas, abortistas, agora fazerem barulho e reverterem a situação. Vai ser aquele slogan, olha, estão querendo, você mulher que foi estuprada, você não vai ter mais o direito ao aborto. A gente já viu esse filme no passado, portanto, a estratégia é muito ruim e pode ser um tiro no pé. Fala, Zé. É um assunto que vem sendo debatido há muito tempo. Eu conversei sobre esse assunto no ex-governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a então ministra Damares, com o próprio presidente. A ideia é o seguinte, uma linha de governo totalmente contra qualquer possibilidade de aborto, mas que não mexeria, e não mexeu durante todo o governo, nesse chamado aborto legal. Conversei muito com a presidente agora, a deputada Caroline de Toni, né, e ela disse que ia votar vários projetos, né, inclusive esse, porque a partir de fevereiro do ano que vem, quando retomam os deputados e senadores, será outra presidência, talvez União Brasil, e não terá exatamente essa formação. Esta não é a realidade do plenário da Câmara dos Deputados, né? A deputada Caroline de Toni é a segunda deputada, a primeira foi Bia Kicis, a ocupar a presidência da comissão, toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça, e colocou projetos em votação, organizou uma maioria, né? E não foi uma maioria inventada, foi uma maioria votada, né? São deputados. Só que eles articularam ali para mandar para a Comissão de Constituição e Justiça uma maioria que está exatamente nessa linha, né? Do PL, aliados do PL, e a CCJ, portanto, formou essa maioria, e a organização da deputada Caroline de Toni não é a realidade da Câmara. A Câmara não tem esta prioridade e não deve votar. Mas a oposição é isso. Tem que fazer pautas para incomodar o status quo, ou seja, o governo, e a forçar os governistas a se colocar de um lado ou de outro. Ninguém em sã consciência pode dizer que defende o aborto. Isso eu nunca ouvi ninguém dizendo. Quem cai numa armadilha assim fica com essa marca o resto da vida. É horroroso, é horrível quem se obriga ou quem é obrigado, por algum motivo, a fazer um desse tipo. Eu, fazendo uma matéria sobre esse tipo do aborto anencéfalo, que foi uma liberação do Supremo Tribunal Federal, não foi nem do Congresso, né? Perguntaram para uma mãe, você vai fazer um enxoval ou um enterro? Porque a criança vai nascer e viver dias, horas, né? Mas algumas mães querem, elas não são obrigadas a fazer um aborto. O aborto, portanto, é uma coisa terrível. O debate é sobre o direito da mulher, a liberdade da mulher e a dona do seu corpo. Eu concordo, a mulher é dona do seu corpo, a mulher tem que ter liberdade. Só que quando gera uma vida,
deixa de ser a vida da mulher. E uma vida com todos os seus direitos, né? Uma vida foi gerada. Então, um feto não é um prolongamento da mulher, é uma vida nova. O grande debate é a partir de quando? É da concepção. Então, esse chamado aborto legal sempre foi polêmico, não foi aprovado no Congresso Nacional. José Serra instituiu que o SUS faz esse chamado aborto legal, está simplificado demais. O Supremo definiu o aborto anencéfalo e em caso de risco de vida para a mulher. Esse será sempre um assunto polêmico em qualquer parte, mas é o direito à vida que está em debate. Fala, Piperno. Veja, eu até gostaria de retomar o que o Segré falou, que eu acho que é extremamente importante. O aborto legal, ele prevê uma série de exceções. Nós estamos falando em exceções. Sim. Até uma opinião bem diferente em relação a isso. Mas, ok, então vamos nos ater às exceções. O que o Segré falou, e que eu acho que corresponde em grande parte à realidade, sim, é que, bom, já que há uma parcela da sociedade querendo rever e querendo ampliar essas exceções, ou até permitir, ou até conceder à mulher, ou até, puxa vida, olha só, coisa magnânima, né? Permitir que a mulher escolha o que fazer. Não, então nós vamos agora, temos uma vacina para isso. A nossa vacina para isso é não permitir absolutamente nada e dane-se a saúde da mulher, dane-se a questão dos bebês anencefálicos, dane-se as crianças, os fetos gerados por estupro, porque esse é o nosso antídoto contra aqueles que querem liberalizar a questão. Veja, não pode ser assim. Se quem discorda dessa extrema liberalização da questão, que vá lá e vote contra, e tente barrar, e fim de conversa. Mas não querer... Mas é uma pena de morte, Piperno. É uma pena de morte que você dá um feto, é uma pena de morte que você dá ao feto fruto de um estupro. O estupro é horroroso, mas gerou uma vida que tem os seus direitos. Um aborto é uma pena de morte. Bom, mas aí está o negócio, ou seja, então nós queremos condenar então a mulher para que ela carregue, né, o fruto de um estupro para sempre. Então, mas veja, tudo bem. Então essa questão ela é não para sempre, mas pelo menos até o nascimento. Ou seja, ela vai ter que ficar com aquilo e vai ter que ficar com aquela mancha, porque é uma mancha. Ou ela gera uma vida que ela vai se apropriar, vai, enfim, aceitar a criança, então ela vai durar. A vida já estaria gerada, né? A vida já estaria gerada. Um feto não é um prolongamento do corpo da mulher. Essa é uma questão extremamente discutível. De qualquer forma, veja, nós queremos... Esse projeto, então, quer obrigar que a mulher conceba uma criança que foi gerada de uma situação tão violenta e tão traumatizante como essa. E sem dar a ela o direito de ter o que fazer. De matar. Não dá o direito de matar, da pena de morte no feto. Bom, mas eu acho que nesse caso também relacionado ao estupro, né, nós estamos aqui em 5 homens, ninguém pode ser estuprado e engravidar aqui. Então, eu acho meio complicado a gente dar uma opinião sobre isso, né? 4h35, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Alguém quer acrescentar algo? Zé? E depois Piperno também, Segré, Gani. Vai lá. Eu quero. O seguinte, vai lá. É só para dizer o seguinte. Fala aí, Zé. Eu quero dizer o seguinte, eu já acompanhei esse debate aqui, lá nessas comissões, levam filhos de estuprados, que eu acho horroroso, expõem as crianças, olha aqui, uma garota de 12 anos, a mãe foi estuprada, não sei o quê, levam fotografias do outro lado de fetos, né, aborto, com poucas semanas já tem coração, enfim, é um debate muito tenso, viu? Muito nervoso e por natureza, muito polêmico. E entram aí crenças, entram culturas nesse debate, um debate muito profundo. Mas eu gostaria de dizer que ninguém defende, eu tenho a honestidade intelectual de dizer que ninguém é abortista, nunca encontrei ninguém defenda o aborto. Mas é esse debate que o Piperno está dizendo sobre o corpo da mulher e a vida do feto.
Ô Zé, a única questão que eu avalio e coloco sob ponto crítico para que vocês analisem também é, quando a gente coloca então que é um tema que está sob crenças, e que mexe com fé, que mexe com religião, é como se a gente colocasse todo mundo debaixo da análise que vem então desse esquema, ou seja, não, essa mulher, ela está sob análise da crença, da religião, mas e se ela não tiver crença, e se ela não tiver religião, como é que ela poderia ser julgada sob o aspecto de quem tem a crença e a religião? É como se colocasse no mesmo pacote de julgamento todas as pessoas, mas tem pessoas que não têm as mesmas crenças e religiões que outras, ou seja, como elas poderiam então ser ou concordar com uma lei que as tira o direito, entende? Essa é a questão também que eu gostaria de propor para o debate aqui. A lei existe para isso, para julgar e para definir parâmetros. Exatamente, mas você menciona a questão também da crença e da religião para justificar que a mulher que faça isso, ela estaria matando ou para Deus isso não seria bem-vindo. Mas e se essa mulher não tem digamos assim, esses elementos como importantes ou relevantes para ela? Como é que se poderia julgá-la a partir disso? Entende? Essa é a questão que eu estou colocando aqui. Fala, Segré. É uma situação que nunca vamos conseguir estar de acordo. Esses são assuntos em que eu defendo sempre um referêndum da sociedade, porque sempre vai ficar alguém de fora. Eu não estou a favor do aborto, mas eu imagino que essas situações, que são exceções, a gente pode falar muita coisa. Não, que isso não procede, até que isso toca a gente de perto. Eu já tenho visto pessoas cujas famílias convivem com uma criança que sempre será criança, mesmo tendo uma idade adulta, por problemas de desenvolvimento cognitivo, em função de ter problemas de desenvolvimento cerebral. Não é fácil a vida dessas pessoas. Já no caso do feto gerado por um estupro, sempre quem defende o não aborto vai defender a possibilidade de que essa criança possa ser adotada por outras pessoas, mas, de novo, estamos sempre apitando em questões da vida dos outros, não da vida nossa, não nos atinge diretamente. Então, são questões muito sensíveis para a sociedade, em que eu me manifesto contrário a tirar as exceções que a lei hoje permite. E até aí me parece que para o comentário, porque não tem sentido. Vamos dar voltas e cada um vai conseguir argumentar a sua vida, a sua posição, mas estamos falando sempre do corpo e da vida dos outros, não da nossa. Fala, Gani. Evandro, independentemente da posição de cada um, essa discussão deve ocorrer no Congresso Nacional. É isso que a gente espera. Os parlamentares foram eleitos para representar a vontade da população, independentemente se o grupo é a favor, se é contra, mas é uma discussão essencialmente do Congresso Nacional. Isso não pode, em hipótese alguma, ser decidido pela Suprema Corte numa decisão de 11 ministros de cima para baixo, que muitas vezes essa decisão não vai representar a decisão e os anseios da população. Arremate, seu Piperno. Eu acho que o Alan toca num ponto importante e que também merece ser bem discutido e debatido. Porque, veja, cada país escolhe um caminho. Há países que definem essa questão via Congresso, é verdade, e outros, por meio da sua Suprema Corte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o aborto foi liberado e depois passou a ter restrições 50 anos depois, sempre via Suprema Corte, e, em compensação, há outros países e que optam pela consulta popular, como muito bem mencionou o Segré. Ô Zé, só para a gente terminar e também partir para o próximo tema, você acha que caso avance no Congresso, há uma grande possibilidade dessa história parar no Supremo Tribunal Federal? 100%, não tem a menor dúvida disso, porque isso mexe com a cláusula pétrea da Constituição, que é o direito individual, o direito à vida, né? Já foi discutido em vários temas, várias vezes no Supremo, e agora encontra um Supremo diferente do que já foi discutido lá atrás, né? Mas talvez até mais progressista, né? Mas eu não acredito que isso vá em frente, eu diria até que não tem a menor chance disso ir em frente. A Comissão de Constituição e Justiça, ela hoje tem uma maioria para essa linha e a deputada Caroline de Toni, eficiente e inteligente, consegue aprovar esses projetos e
provocar esta inquietação necessária, né?